Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos falando sobre o capítulo 4, sobre a pluralidade das existências, muitas existências. E hoje, especialmente, estaremos dando continuidade ao item que fala sobre a transmigração progressiva. Transmigrar, ou seja, mudar de um lugar a outro. É isso que o Livro dos Espíritos vem nos explicando, que nós estamos sempre evoluindo, passando adiante, várias etapas, várias vidas e existências. Então, hoje o programa está bastante interessante, fique conosco. Se você quiser pegar, assistir os programas anteriores, nós já falamos sobre a justiça da reencarnação, falamos sobre a encarnação nos diferentes mundos, tudo isso você pode pegar no offline da TV Mundo Maior. Então, eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz, estaremos dando continuidade ao nosso programa. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Essa alegria de voltar à TV Mundo Maior com os temas do Livro dos Espíritos, eu tenho certeza não é só da Solange, não é só minha, tenho certeza que também é sua. Ainda mais que você está acompanhando este comentário, sem assim a pretensão de ser uma aula, mas fazendo com que as ideias se movimentem. E é isso que é importante. Quando nós temos o interesse de aprender, nossa mente está voltada para essas informações e elas fazem eco em nosso espírito. É por isso que em cada programa nós apresentamos a você sempre um tipo de pergunta, para que você, ao mesmo tempo em que está assistindo, vá pensando nela e faça correlações, faça suas ilações de onde é que se aplica aquilo que está sendo perguntado no estudo que hoje vamos fazer. E isso a Solange vai dizer para vocês como que você pode participar, inclusive, do programa de hoje. Bom, vocês já sabem, para participar basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá tem aquele quadradinho com a seguinte pergunta, vou ler para vocês. É possível fazer vinho sem amassar a uva e fazê-la passar pelo processo de fermentação? Olha que interessante, eu vou ler de novo, gente, olha lá. É possível fazer vinho sem amassar a uva e fazê-la passar pelo processo de fermentação? Ah, olha só que interessante, então, interessante, não é? Né? O que isso tem a ver com o espiritismo? Será? Tem alguma ligação com essa parte do que nós estamos estudando? Você consegue fazer vinho se você não amacetar a uva e fazê-la passar por aquele período em que ela vai soltando os açúcares e vai fermentando para produzir o álcool? Será que dá para fazer vinho sem fazer isto? É a mesma coisa que perguntar, será que você pode fritar o ovo sem tirar a casca? Será que dá para fazer o ovo frito sem tirar o ovo da casca? Então, pense nisso, porque isso também está ligado ao estudo de hoje. E você pode participar não só através do Facebook da TV Mundo Maior, mas também através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Ou então através da área de chat da TV Mundo Maior no YouTube, tá bem? Então envie suas perguntas, seus comentários, sua resposta. Nós estaremos falando sobre isso depois. Isso porque nós temos várias participações de outros irmãos e irmãs que aqui estão trabalhando para que você esteja conosco. Temos aqui uma lista que a gente sempre fala, porque são eles que merecem os aplausos, a começar do nosso querido Everaldo Assunção. O Everaldo Assunção, a Fernanda Lima, a Thaís Cabenguelê, o Adriano Rodrigues e a Margarete Parpinelli. Graças a esse pessoal de nossa equipe master, tudo isso chega com muita qualidade até você. Então, coloque o seu joinha. Isso, né? Vamos Faz curtir, o seu coraçãozinho, põe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque agora vai começar o nosso Espiritismo Sem Mistério. Vamos então ao primeiro slide, o Everaldo vai pôr pra gente na tela o slide número 1, que é aquela referência que nós fazemos todas as vezes a este tema, a transmigração progressiva. Você vê aí as diversas etapas da evolução saindo da água, depois também os corpos velhos indo em direção à morte. Vida, né? Ciclo. As crianças nascendo do outro lado. Isto é uma referência simbólica àquilo que acontece e que está sendo estudado aqui nessa transmigração progressiva. Então agora nós vamos para o slide número 2, onde temos a primeira pergunta de hoje. Vamos a ela? Vamos lá. A possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho
com a ideia de que poderão sempre corrigir-se mais tarde? Eu já ouvi muita gente falar assim, eu tenho muitas vidas, pra que ter pressa? Pra que ficar levantando cedo, se esforçando para se livrar dos vícios? Eu deixo para, na próxima encadernação, eu melhoro essas coisas. Agora eu gosto do jeito que eu estou. É o raciocínio que leva Kardec, já ao tempo em que ele está codificando o Livro dos Espíritos, a fazer essa pergunta. Não há pessoas, e você vai ver de novo no texto, o texto na tela, não há pessoas que podem, por causa dessa possibilidade de melhorar-se numa outra existência, isso não pode conduzir essas pessoas a permanecerem no mau caminho com a ideia de que eles vão poder, mais para frente, se reformar? Será que isso não é uma tentação assim para os omissos, para os preguiçosos, para aqueles que não querem saber de esforço? É a questão que nós estamos hoje começando, a 195, e que os espíritos logo a seguir vão apresentar a resposta para nós. Vamos a ela? Vamos ver. Lá. Aquele que pensa assim não crê em nada, e a ideia de um castigo eterno não o deteria mais, porque sua razão repele e essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Deixa aí na tela, Everaldo, por favor. Primeiro pensamento que Kardec recebe dos espíritos. Aquele indivíduo que é preguiçoso e que não deseja fazer agora o que ele pode para se tornar melhor, dizem os espíritos que aquele que pensa desta forma não acredita em nada. E a ideia de um inferno também não o deteria mais. Seja evoluir rapidamente em inúmeras vidas, seja ir para a caverna incandescente, também para ele não seria nada intimidador, porque a sua razão repele essa ideia e isso conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Portanto, é um indivíduo cuja mente não está preparada para entender que ele foi à escola para ser aluno. Ele não foi à escola para jogar bola. Ele não foi à escola para se divertir no teatro, ele foi à escola para estudar. O mau aluno nunca vai gostar de nenhuma escola. O mau aluno preguiçoso nunca vai gostar, ele vai preferir sempre o horário do recreio. Ele vai na escola porque eles fizeram um campeonato, na hora do recreio um time joga contra o outro, o resto não importa. É ali nos 20 minutos que ele vai jogar bola que o campeonato interessa para ele. Então isto já demonstra que ele não é um espírito elevado. Mas continua a resposta da tela e a Solange continuará a ler. Vamos lá. Não, eu acho que é outro, slide 13. É o mesmo? Isso aí. Isso. Se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. E um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante a sua existência corporal, como dizes, mais uma vez desligado da matéria. Ele pensará de outra forma, pois perceberá que fez cálculo errado, e é então que trará um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que na Terra existem homens, uns mais adiantados do que outros. Alguns já têm experiências que outros não conhecem ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apressar o seu progresso ou atrasar-se indefinidamente. Então os espíritos estão explicando que é natural que alguém que não tenha maturidade prefira jogar bola na hora de ir para a escola, na hora do recreio, e que não seja um bom estudante. Ele é um excelente jogador de futebol, ganha campeonatos entre os seus amigos, mas ele não entende nada de matemática, nada de inglês, nada de história. Ele não entende nada, não é um bom aluno. Ele pode ter a ilusão de que porque ele foi o campeão do certame futebolístico da hora do recreio, que ele é joia, ele é bom, ele é importante. Porém, quando chegar o fim do ano, ele não será aprovado porque foi o cara que mais marcou gol, o artilheiro. Ele será reprovado e todo o time que jogou com ele, que conseguir nota suficiente, vai passar de ano. Eles não vão dizer assim, eu vou ficar porque no outro ano eu jogo com você de novo. Não, eles vão ser aprovados, vão para o ano seguinte e o gaiatão, muito esperto, que foi o artilheiro, agora vai ficar ali na condição de reprovado.
ele terá que fazer de novo o mesmo ano para ver se ele vai ser um bom aluno ao invés de ser apenas um bom jogador. E isto vai fazer com que ele pense, com que ele aprenda. E é exatamente o que os espíritos nos explicam. Nós vamos perder a vida neste corpo. Quando a gente chegar do outro lado, se nós levamos a vida meio na flauta, nós não quisemos saber de esforço, não quisemos saber de acelerar o processo evolutivo, vamos chegar do outro lado querendo estar com os nossos amigos, com os nossos companheiros. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Não, eles já progrediram, já foram embora e eu vou ficar sozinho. Ué, você quis andar devagar? Se você é filho de lebre, mas se comporta como tartaruga, na hora de encontrar a lebre já não vai conseguir, porque ela já foi embora. Assim, os espíritos explicam a Kardec e a todos nós que na sucessão das vidas, quando você perde uma das existências, você se depara com as consequências funestas de ter apenas enrolado, de ter apenas gasto seu tempo, de ter jogado isso no lixo. E então você vê quanta bobagem fez. Quando a escola te reprova, você fala, puxa, eu podia ter estudado um pouquinho, eu podia ter sido um aluno melhor, eu podia ter me esmerado tanto na escola quanto no recreio. Agora eu vou ter que começar tudo de novo, um ano de atraso. Uma vida, 2 vidas, 60 vidas de atraso para aqueles espíritos que pensam desse jeito. Porém, eles não estão condenados, não são criaturas más, são seres imperfeitos. E a consequência deste comportamento acomodado é justamente o remédio que eles precisam para não serem mais desse jeito. Então, numa próxima existência, o que acontece, Solange, é que quando eles chegarem do outro lado e perceberem o tempo que eles jogaram fora, o arrependimento de não poderem ter os mesmos amigos, porque os amigos já foram para frente, eu falo, não, eu tenho que tirar o atraso, eu preciso voltar, eu preciso fazer de novo, eu vou ser um bom aluno, não quero nem saber de bola, não quero nem saber de recreio, eu quero ir para frente depressa. É assim que o próprio indivíduo compreende como funcionam essas regras. E é essa, então, a abordagem que os espíritos fazem na questão 195, na primeira parte da questão, que é seguida imediatamente por um comentário de Allan Kardec. Você vai ver na tela, e eles sempre que o comentário de Kardec aparece, por ser um comentário de Kardec, não dos espíritos, as edições do Livro dos Espíritos, e nós aqui com os nossos slides temos o cuidado de indicar isso na coloração, no tipo de letra, para você entender que se trata de um comentário, além de estar escrito lá em cima do slide, que é um comentário de Kardec a este tema. Vamos então ao slide seguinte, ao slide número 6. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as tribulações desta vida são consequências de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência menos penosa. Esta ideia o desviará mais depressa do caminho do mal, que é a ideia do fogo eterno no qual não acredita. Se ele é consciente de que o que ele não faz para ele mesmo no bem vai pesar sobre ele numa vida futura, isto é muito mais convincente do que alguém dizer assim, ai, você faz o bem, porque senão o capeta vai pegar você, vai levar para o inferno e vai te cozinhar até você dissolver. Porque ele não acredita nisso. Ele não acredita, não é uma ideia lógica. A ideia de Satanás, a ideia do capeta, a ideia do inferno, alguém que Deus criou para ser mal eternamente, não é lógica. Qualquer criança que comece a analisar as coisas com seu raciocínio infantil percebe que existe uma incongruência neste aspecto que a teologia tradicional inventou para intimidar a mente ingênua. Porém, agora que a mente humana, a cada vez mais, se capacita, se qualifica, essas histórias são muito semelhantes à da mula sem cabeça, do boitatá, da cuca e do saci pererê, que as crianças ficam com medo, mas depois de adultos dão risada. Então, é muito mais lógico para a mente racional compreender uma justiça baseada na consequência dos efeitos que ele semeou,
do que na ação maligna de um ser que vai aprisioná-lo só porque ele fez uma coisa que não deveria ter feito e não tem chance de corrigir. Ou Deus cria leis para que nós aprendamos a nos comportar e a melhorar gradualmente com a possibilidade de errar e recomeçar, e isso é justo. Ou então, ele cria uns que são beneficiados porque são eleitos, outros que são os desgraçados porque não tem chance nenhuma, e para estes coloca o inferno, onde o capeta vai se divertir, e os outros vão ficar felizes no paraíso se abanando. Será que isso é a justiça? É isso que os espíritos falaram e que Kardec está aqui mencionando. Quando o homem está numa posição ruim, ele está interessado em sair dela o mais depressa possível. Se a posição ruim foi consequência da sua escolha negativa, ora, ele deve então lutar para escolher coisas melhores. E é assim que nós melhoramos. É assim que nós mudamos. E então nós observamos que isto é mais eficiente na determinação de uma mudança do que as ameaças de um chifrudo qualquer que a gente nem a lógica nos permite imaginar que seja real do ponto de vista teológico, como ele foi apresentado. Não é mesmo, Solange? Isso mesmo, André. Nós vamos seguir adiante? Vamos agora para o próximo slide. Ok, vamos lá. Slide 7. Os espíritos, não podendo melhorar-se, senão suportando as tribulações da vida corporal, seguir-se-ia que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição? Olha só, deixa a pergunta aí, Everaldo. Os espíritos, não podendo se melhorar, a não ser suportando as dificuldades da vida física, isso quer dizer que a vida material, essa vida física, poderia ser comparada a uma espécie de cadinho. Cadinho, o que é cadinho, hein? O que é cadinho? É um recipiente onde que você derrete o metal ao forno de alta temperatura com aquele metal impuro para que o calor do forno derreta o metal sem, obviamente, derreter o recipiente. Isso. Então, o corpo leva o espírito a passar por todas essas dificuldades como se fosse uma espécie de cadinho, de depurador. E esse depurador, porque quando derrete o metal, também as impurezas se separam do metal, nesse calor forte, né, do cadinho. Isso mesmo. Então, as impurezas são separadas do metal. E a depuração acontece de uma forma mais intensa, mais direta, com o derretimento daqueles elementos que estão mesclados, a temperatura faz com que eles se separem. Então, isto é a pergunta que você vai ver na tela novamente, que Kardec faz aos espíritos. Vamos ver na tela, Everaldo. Então, quer dizer que o corpo, a vida material, seria uma espécie de cadinho, de depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição? Esta é a pergunta que Kardec faz. Nós vamos deixar aí, não é? Para todo mundo pensar. Aí meio... Desculpa, dá tempo da gente falar de algumas participações. Vamos lá, vamos pegar as participações. Isso mesmo, Solange. Isso aí, vamos aproveitar, porque a gente tem um tempinho. Peraí. Lenira Alves, não está falando para mim de onde é, talvez seja daqui de São Paulo, Lenina. A Clarice Bertagnoni, muita luz, muita paz a todos. O Luiz Roberto Freire Pimentel. A Isabel Tosati de Albuquerque também nos envia saudações. Temos o Felipe Príncipe também desejando para nós um bom programa. Temos agora pelo WhatsApp, Solange. Nós temos aqui a Ana Eriton. Antes temos o WhatsApp, sim. A Catarina, que nos saúda. A Catarina está sempre conosco. Isso aqui, São Bernardo do Campo, nos Catarina. Prestigiando, um grande abraço. A Ana Eriton, temos a Lídia Vasconcelos e esperamos que, agora que vamos fazer o intervalo, você tenha tempinho para pensar se dá para você fazer vinho sem amacetar a uva e fazê-la passar pela fermentação. Isso mesmo. É a nossa pergunta, desafio. Isso. Até agora, Solange, ninguém quase teve Ninguém coragem quis de responder. Isso aí. Bom, mas antes do nosso intervalo, fica aqui o convite para você, liga para a gente. Participe do Clube Amigos da Boa Nova, se você gosta de toda essa programação de qualidade que chega até o seu lar,
até o seu ambiente de trabalho. Então, associe-se. Você é instrumento de luz, você é instrumento que pode ajudar, que outras pessoas descubram coisas boas. Basta ligar no 0800 12 18 38. Então, agora que a gente vai fazer o intervalo, liga para a gente. 0800 12 18 38, Clube Amigos da Boa Nova. Até daqui a pouquinho. Olá, estamos retornando com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos falando sobre a transmigração progressiva. Estamos na pergunta 195, 196. E você pode participar conosco acessando o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você vai encontrar a pergunta, nossa pergunta desafio do dia de hoje, que é a seguinte: é possível fazer vinho sem amassar a uva e fazê-la passar pelo processo de fermentação? Vou Aí repetir. está na tela. Ó. Olha a pergunta. É possível fazer vinho sem amassar a uva e fazê-la passar pelo processo de fermentação? Então, você pode enviar suas respostas, seus comentários. Nós estaremos falando a respeito disso no final do nosso programa. Você também pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 43 3827. Ou através da área de chat do canal da TV Mundo Maior no YouTube. Então, vamos em frente, André. Nós mandamos um abraço muito grande, muito apertado também para aqueles irmãos que nos enviaram sua saudação agora, que são o Flávio Oliveira e a Toninha lá de Votuporanga, e também a Simone dos Santos de Salto do Pirapora, Opa, dizendo que estão conectados no bom. nosso programa. Ó, dá o seu Isso. joinha. Vamos curtir, compartilhar. Compartilha com os seus amigos, com a sua lista de contato, manda para eles todas essas informações. Vai ter o programa lá, o Espiritismo Sem Mistério. E assim eles também podem participar conosco, ok? Nós vamos voltar à pergunta que estava na tela antes de irmos para o intervalo, que é o nosso slide 7. E depois de lermos a pergunta, nós vamos ver o que os espíritos responderam. Vamos lá, a pergunta 196. Os espíritos, não podendo melhorar-se, senão suportando as tribulações da vida corporal, seguir-se-ia que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição? Então, você vê aí que Kardec quer saber se a vida física é este cadinho, é esse lugar em que as pessoas vão sofrer para que eles possam atingir a perfeição. Seria isto? E aí nós vamos ver a resposta do slide seguinte, que os espíritos disseram a ele. Vamos ver aí. Aí na tela, olha. Sim, é bem isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Agora, isso é de repente? Isso é numa vida só uma vez tá bom? Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo, e segundo seus esforços, que as almas atingem o objetivo para o que tendem, para aquilo que estão direcionadas. Ou seja, uma só não dá certo, é muito pouco. Da mesma forma que para você fazer o ferro tornar-se mais puro, você precisa tirar primeiro as escórias, depois derreter novamente, tirar de novo, derreter de novo, tirar de novo, ir depurando dessa maneira para que todas essas impurezas, até as mais fininhas, possam ser retiradas do metal. Então existem inúmeras etapas, não é uma única existência. Da mesma forma que nós precisamos de todo um ano letivo para sermos qualificados, para passarmos para o outro grau no ano seguinte. Não é uma semana de aula que prepara o indivíduo para o diploma que ele vai precisar no fim daquele ano. Ele precisa passar por todas as semanas, todas as lições, todos os bimestres, todas as provas, para chegar à conclusão daquele período. E aí, Solange? É isso mesmo. Tá de acordo? É claro, completamente. Tá de acordo? Eu gosto de ouvir você falar, né? Então a gente deixa ele falar bastante. Isso é Depois bom. o povo fala assim, mas por que só ele que fala? Não deixa ela Gente, falar? não é que não deixa. Olha Eu aí. gosto de ouvir. Ele fala muito bem. Vamos em Agora frente. tem uma pergunta dentro dessa pergunta. Vamos a ela? É a pergunta do slide 9. Vamos ver aí, Everaldo. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? Ah, olha que pergunta interessante.
o que é mais importante? Pode deixar a pergunta na tela, por favor, Everaldo. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo? Ou é o espírito que influi sobre o corpo? Por que ele fez essa pergunta? Porque, obviamente, se a matéria é um cadinho onde as nossas impurezas vão ser selecionadas, separadas, seja lá o quê, ele quer saber, é o corpo que é importante? É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo? Ou é o espírito que influi sobre o corpo? Olha que pergunta inteligente que Kardec faz aos espíritos. E logo a seguir, nós vamos ver a resposta que a Solange vai ler para nós. Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Isso é tudo. Então, o que os espíritos voltam a afirmar é o seguinte. O espírito é a essência, é o núcleo que precisa evoluir. É ele o que deve ser melhorado. O corpo propicia os desafios para o espírito. É a mesma coisa que perguntar o seguinte. Quando você vai à escola, quem aprende é o seu cérebro ou é você como mente inteligente? O corpo ficou sentado. Vamos supor que você esteja em um estado de hipnose. O corpo está ali, mas você está adormecido mentalmente. O corpo é capaz de aprender? E é graças ao corpo que aprende que você se torna alguém melhor? Existem algumas propagandas que vendem certos tipos de produtos com um slogan muito mentiroso, mas que vem de encontro ao ser mentalmente preguiçoso. Diz assim, aprenda dormindo. Compre um produto que você põe a hora que vai dormir no ouvido e você aprende a falar japonês, passando a noite inteira ouvindo japonês no seu ouvido, no dia seguinte você já sai da cama falando arigatô, arigatô, arigatô e outras coisas. Ora, você também conhece um monte de colegas seus, dos bem vagais, que sentavam no fundão do curso para dormir à vontade enquanto o professor estava dando aula. E os professores até nem ligavam que dormissem, até davam graças a Deus quando eles não ficavam fazendo bagunça. Eles aprendiam alguma coisa? Claro que não. Tanto que no dia da prova, esses mesmos vagais procuravam se sentar do lado de alguém que tivesse assistido a aula, que soubesse da matéria, que tivesse estudado. Porque eles dormiram e não aprenderam absolutamente nada. Quando você entende que o corpo é a ferramenta que leva ao espírito o conhecimento, a experiência, os desafios emocionais, você percebe que o corpo não é o ponto fundamental da existência. Ele é um coadjuvante, ele é a veste que você pode usar para entrar no forno sem se queimar, para mergulhar no fundo do oceano sem morrer afogado, para proteger você das intempéries, ele te é um auxiliar. Mas o corpo é apenas uma veste que apodrece. O essencial é o espírito. Portanto, muitas pessoas que já descobriram isto, não se intimidam com os obstáculos que a matéria apresenta. Não ficam tristes, não ficam abatidos. Ai, eu não tenho capacidade de enxergar. Ai, eu escuto mal. Você acha que Beethoven, que ficou surdo, era o corpo dele que compunha? E agora que o corpo não ouvia mais, ele não podia mais compor? Você imagina que pessoas que não têm capacidade de enxergar se tornam incapazes de viver ou de produzir coisas importantíssimas? Muitas pessoas acham que o corpo é o fator limitador, quando de verdade é o oposto. O espírito enfrenta os limites do corpo para se desenvolver mais depressa, inclusive, para dar mais de si, para superar não apenas as barreiras naturais da vida, mas também as limitações da própria ferramenta biológica. Por isso é que o espírito é fundamental. O corpo é apenas um acessório. Daí ser importante essa resposta que Kardec faz logo a seguir um comentário para elucidá-la. E isso tem a ver com a pergunta. Será que nós temos mais gente que respondeu, Solange? Então, temos sim. Nós Vamos temos ver. Aqui, já respondeu o Marco Antônio de Osasco, parece que mandou a resposta dele para a gente. Vamos lá.
Vamos responder? Vai lá, E vai. também tem antes do Marcos, tem a da Catarina. Isso, de a São Catarina. Bernardo. A Catarina Vamos lá? respondeu, vai lá. Ela falou que o processo se faz necessário. Quando a gente fez a pergunta desafio lá da uva, é possível fazer vinho sem amacetar a uva e fazê-la passar pela fermentação? Dá para sair vinho? Você compra uns 10 cachos de uva, põe na geladeira, dentro de uma caixinha, e depois de 30 dias você vai abrir a caixinha, tem lá o melhor vinho. É possível ser assim? Vamos ver o que a Catarina respondeu. De São Bernardo do Campo. O processo se faz necessário para termos um bom vinho. Ou seja, tem que amacetar a uva, tem que fazer a fermentação, é o que ela está dizendo. Isso, para termos um bom vinho ou não, depende da nossa dedicação. Ok, Catarina, muito obrigado, Catarina, querida. Obrigada. Aqui nós vamos ter a resposta também. Antes, Solange, ó, Judite Pontes nos escreveu, adoro os ensinamentos, sempre que posso ver. Mas não respondeu, né, Judite? Não, ela não respondeu, mas nós estamos aqui cumprimentando a participação dela. Maria da Fé. O que tem? Ela é da cidade de Maria da Fé. Não é a Judite e a Maria da Fé, é que a cidade é da Maria da Fé, lá, né, em Minas Gerais. De Maria da Fé, de Minas Gerais. E ela disse que ela gosta muito e ela fica depois, ela vê os programas e depois ela fica refletindo sobre a vida que ela está levando. É por isso mesmo. Viu, querida Judite? É para isso que nós estamos falando sobre o Espiritismo. A Ângela Cavalaro de Oliveira está mandando um olá. O Edson Dias do Rio de Janeiro também manda um olá pra gente. O Gil Marco Antônio de Osasco, ele também responde, né, Solange? Respondeu. Boa tarde, pessoal. Muita luz. Para mim, não é possível que um vinho seja feito sem que haja fermentação, porque é necessário que todos cumpram sua missão, superando os pequenos e grandes desafios para atingirem os objetivos traçados por nós, através de Deus. Ok, Gil, muito obrigado, querido. Pela participação. O Edson Dias Serra, ele fala programa de alto nível. Parabéns, muito obrigado, Edson. Obrigado pela sua generosidade. Temos a mensagem através do Facebook, a palavra do Flávio e da Toninha lá de Votuporanga, né? Que eles acreditam que não é possível também fazer vinho sem amassar a uva. Exato. Temos também a Miriam Perger. O corpo precisa dominar o espírito. Isso, o espírito. Isso. E a Clarice Bertagnoni Miura, ela diz... Que boazinha essa Solange. Isso, não fala nada. Ela diz que boazinha, eu também acho. Nada que disso. Boazinha essa Solange, é boazinha, é uma santa. Ai, praga. Obrigado, Clarice, um abraço para você, querida. Ai. Bom, é isso. Agora a gente vai ver então Vamos a resposta. ver o que os espíritos disseram. No comentário de Kardec. Vamos ver lá? O nosso querido Everaldo vai pôr o slide 11 aí para você acompanhar a leitura. No suco da videira, encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma multidão de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Então, o suco de uva, que você amaceta a uva, vai ter todos esses componentes misturados. E eles têm ali aquilo que na enologia ou no estudo, né, do vinho, eles chamam de o espírito ou o álcool, que vai começar a ser formado pela decomposição dos açúcares. Aí o que acontece? Depois de várias destilações, em cada uma da qual se depura de algumas impurezas, ele alcança a pureza absoluta. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura, ele mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, o que acontece é muito legal, não é? Porque a gente vê isso no processo de depuração, não só do vinho, da uva, mas de todas as diversas substâncias que precisam passar pelo alambique, não é? Essa depuração é feita pela separação das impurezas e quando o resultado final aparece, ele é muito mais concentrado, ele é muito melhor do que era o produto inicial. Então, a gente vê que o espírito, e agora pode voltar para a gente aqui, Everaldo, o espírito, ele também, ele passa por isso, ele é uma massa que precisa ser amassada pelas experiências, precisa ser colocada nas dificuldades, para que esta uva, na qual está essa essência divina, depois de passar pela fermentação, produza um bom vinho. Mas este alambique, ele passa, esse espírito, né? Passa por diversas vezes no alambique.
essa capacidade de depuração em cada uma dessas etapas envolve não apenas a sua capacidade emocional, mas também o seu intelecto, também a sua condição de indivíduo que aprende coisas novas, que melhora sentimentos, que melhora a racionalidade, o mecanismo do saber. Tudo isso ele precisa desenvolver. E algumas pessoas pensam assim, mas já viveu 80 anos, é tanta coisa, já deu para evoluir. Será? Você consegue parar de roer unha no fim da vida, depois de ter vivido 40 anos roendo todas as unhas do pé e da mão? Não é difícil você se livrar de hábitos. Imagina então aprender línguas, aprender ciências, aprender sentimentos diferentes. Tudo isso é um desafio. Portanto, esta uva que é o nosso espírito, para ela se tornar vinho, é preciso que ela se depure. E esse é o mesmo mecanismo que os homens utilizam para depurar as substâncias. O universo utiliza de forma muito mais bem elaborada para depurar a alma, com o perispírito acompanhando a evolução do espírito. Em cada nível evolutivo. Quando você for um espírito mais avançado, você não precisará mais nascer na Terra. Você vai nascer em outras escolas mais avançadas, porque você já tem capacidade de chegar a esses ambientes e aprender as coisas que estão lá. André, Fala, temos Solange. participação aqui de mais uma ouvinte, telespectadora. Boa tarde, ela é Elisângela de Araraquara. Ela fala o seguinte: eu não consigo imaginar como fazer o vinho sem antes fazer com que a uva passe pelo processo de fermentação e etc. Bom, eu sou a uva. Para eu vir a ser um vinho, com certeza, terei que passar por um processo de depuração para que possa me tornar um bom vinho. Obrigado pelo aprendizado. Isso mesmo, Obrigada, Elisângela. Isso aí. Agora, há uma coisa interessante que eu quero aproveitar aqui, recomendar a você que nos assiste o livro Contos e Apólogos. Vamos ficar aqui nessa daqui, ó. O livro Contos e Apólogos, a Solange que se lembrou dessa passagem, ele é uma obra escrita através do irmão X, ou pelo irmão X, através do médium Chico Xavier, Contos e Apólogos. O capítulo 40 deste livro, ele traz uma história interessante. É um capítulo cujo título fala sobre nos domínios da sombra. Uma reunião que aconteceu no inferno, no umbral, em que o chefe das entidades inferiores estava incomodado com o avanço da tecnologia, com essas coisas todas, com o homem aprendendo mais a usar o raciocínio, e ele pedia sugestões aos seus asseclas, aos seus amigos. O que nós devemos fazer para que a gente consiga retomar este perigo que se aproxima de nós, com a vinda do espiritismo, que ajuda o raciocínio a pensar e que a gente não intimida tanto quanto intimidava no passado? Era o capeta, né? Simbolicamente aqui, contado por Humberto de Campos. Aí, o primeiro levantou a mão e falou assim, a gente deve fazer o quê, sabe? A gente deve dizer que Deus não existe, que a criatura do mundo está entregue às forças fatais da natureza. Aí o chefe ouviu assim, esse argumento não serve. Quanto mais nós avançamos no caminho da inteligência, mais o homem reconhece que Deus é o Pai, que Ele é aquele que cria tudo, e tudo tem essa lógica. Não dá, isso não dá. Aí o outro disse, vamos espalhar a notícia de que Jesus não tem nada a ver com o espiritismo, que as manifestações dos espíritos são apenas alucinação das pessoas, dos médios. Vamos dizer que está todo mundo doido. Aí o chefão disse, isso é verdade, essa ilusão é muito importante, mas existem milhares de pessoas que estão despertando para as questões da lógica, para a verdade, e isso não consegue intimidá-los mais. Aí o diretor da Falange da Discórdia disse, vamos dizer que as reuniões que se consagram à oração, que a gente joga um contra o outro, a gente pega a vaidade de um, joga contra o outro para ter bastante conflito. Aí o chefão disse, isso é bom, mas... sabe, com o avanço do perdão, do amor ao próximo, eles já estão se perdoando, já não estão mais cheios de problemas uns com os outros. Aí, por fim, se levantou um gaiato lá e falou assim, eu tenho uma ideia. Vamos dizer que todo mundo pode acreditar em Jesus. Vamos dizer que Jesus é o guia da humanidade, que Deus existe,
que a alma é imortal, que a justiça divina é infalível, que a reencarnação é uma verdade que ninguém pode contestar, que a oração é muito importante, reunindo a terra ao céu. Aí o chefe foi ficando arrepiado, levantou: onde é que você quer chegar com isso? Aí ele disse assim: a gente diz tudo isso, diremos que o Espiritismo com Jesus, que pede às almas calma, tranquilidade, elevação, ele é muito importante, mas que você pode ter muito tempo pela frente, você não precisa se preocupar em fazer tudo isso agora, cada um no seu tempo. Sabe aquela conversinha? E assim, a gente vai fazendo com que eles possam adiar a sua recomendação a um plano melhor e a gente toma conta deles por mais tempo. Nisso, então, o Rei da Sombra sorriu e disse: até que enfim descobrimos a solução. E de todos os lados ouviram-se risonhas expressões. Bravo! Muito bem! O argumento do astucioso condutor das falanges da preguiça havia vencido. Esse era o espírito que tomava conta dos preguiçosos. Deixa para depois, não faz nada agora não. Acredita nisso tudo, mas não precisa melhorar não agora. Se esforce a gente tem a eternidade inteira pela frente. Cada um no seu tempinho, não é, Solange? É isso mesmo. E por falar em tempinho, nós também já estamos no fim do nosso tempinho. Cada um deixa eu fazer um convite. Fala. Vocês sabem que é importante. Todo esse aprendizado é importante, como a gente está dizendo até agora, para a gente evoluir, para a gente crescer. Então, vou deixar o convite para você conhecer, para quem não conhece, o programa O Espírito da Letra, onde estão sendo analisadas as obras de André Luiz através da mediunidade do Chico Xavier. É um programa belíssimo e que traz muito aprendizado para cada um de nós. Nós já fizemos 6 livros, até o livro Libertação. Estamos preparando o livro 7, Entre a Terra e o Céu, que em breve a gente pretende já começar a apresentar também. É então, isso mesmo. Nós seja aqui na TV Mundo Maior, seja na nossa TV Alvorada Espírita, nós temos a possibilidade de apresentar a você estes arquivos em vídeo. A evolução só depende de nós. Isso aí. E até a próxima edição do Espiritismo Sem Mistério. Um grande abraço. Tchau. Thank you.